Você já viu falar que você pode ser dono de imóveis como shoppings, grandes galpões, investindo um pouquinho a partir de R$100, os fundos imobiliários. Mas como é que você faz para investir nessa modalidade de investimento? Quais são os critérios? Fica por aí que hoje você vai saber disso e também qual o melhor fundo imobiliário para 2020. Fica por aí. Esse canal aqui é bom demais da conta! Eu não vou dormir hoje. Bom também. Meu amigo dinheirudo, hoje eu tô aqui na Levante Investimentos com Felipe Bevilacqua. Muito obrigado por nos receber aqui, Felipe. Prazer é todo meu, muito obrigado aí. Vamos falar sobre fundos imobiliários, desse investimento que cada dia está mais presente na vida do brasileiro e vamos falar qual o melhor fundo imobiliário para você ter em 2020. Olha, assinado por Levante Investimentos, a recomendação é sua mesmo? A recomendação é minha, Show. eu que preparei o relatório e encontrei essa oportunidade. Show de bola. Você vai ver aqui no final do vídeo aqui tem um link para você baixar o relatório da Levante. Mas antes a gente vai contar para você, já vai dar alguns gostos aí para você saber qual que é esse melhor fundo imobiliário para 2020 e também como é que você faz para entender direito essa lógica de estrutura dos fundos, quais são os critérios que eu tenho que analisar, porque não são tantos fundos imobiliários assim, mas é toda uma cultura nova, né, Felipe? Porque principalmente as gerações mais antigas ainda tem um quê de, olha, eu invisto em imóvel porque imóvel nunca dá errado. Essa visão é terrível, né? Esquece inflação, né? Esquece tudo. Se tudo der errado, eu tenho um imóvel lá, minha casa vai tenho estar onde em pé tocar, lá. eu vejo, né? Esquece dor de cabeça com inquilino, com imobiliária. Fora os custos. Fora né? os custos para manter, exatamente. Tributação de imposto de renda em cima do aluguel. Exatamente. Né? Fundo imobiliário não tem nada disso, certo? Não tem nada disso, é fácil, é muito mais barato, é muito mais simples. Com R$100 você consegue comprar diversos imóveis extremamente bem localizados, nos metros quadrados mais disputados do Brasil, sem pagar imposto sobre o aluguel. Então vai receber o aluguel mensalmente, lá os dividendos mensalmente, sem tributo, sem imposto. Muito mais fácil, muito mais simples, mais vantajoso e traz mais retorno. Só tem vantagens. Show de bola. Quando é que eu teria a oportunidade de ser dono de um shopping numa avenida chique de São Paulo? Nunca, né? Nunca, né? Exatamente. Imóvel tradicional você demora meses para vender, Exato. tem que pagar um monte de taxa, corretor. Na bolsa não, você acaba vendendo praticamente sem corretagem, a maioria das corretoras não cobra mais corretagem sobre fundos imobiliários e é muito rápido, né? Em 2 dias está na conta o dinheiro. Exato. E o fundo imobiliário eu posso vender um pedaço do dinheiro que resolve aquela minha dor de barriga ali para outro tipo de alocação que eu tenha, outro tipo de destino que eu tenho para o dinheiro. E continuo ainda Exatamente. sem precisar fazer loucura de vender mais barato, né? Eu vendo no preço do mercado. Exatamente. Essa Você é vende a beleza, mercado, né? que é teoricamente o preço justo. Preço real, né? É, quanto vale aquele investimento, quanto vale aquele imóvel. Você vai vender por isso e exatamente como você falou, não precisa vender tudo. Se quiser vender uma cota de fundo imobiliário de R$100, você consegue vender. Isso é muito melhor, facilita e tira risco, né? Tirar risco é um fato muito importante para o investidor. Exato. Na cabeça de muita gente vale muito a pena e a gente acredita também pessoalmente nisso, né? Como você como analista, eu como educador financeiro, nos fundos imobiliários que tem muito para crescer ainda no Brasil, né? Principalmente agora em cenário que a Selic está baixa, as pessoas vão ter que ter mais criatividade para fazer o dinheiro render, mas é um aprendizado ali, uma curva de aprendizado, porque eu tenho FIIs de diferentes modalidades, de tijolo, de papel. Eu tenho, mesmo se você escolher uma classe desses ativos, ainda os critérios são únicos, às vezes similares com o mercado imobiliário tradicional, às vezes nem tanto. Né? Que dica que você dá? Eu acho que uma frase você não vai conseguir responder isso. Como que eu faço para analisar um fundo imobiliário? Exatamente, né? Primeiramente, como você comentou, temos 3 classes principais de fundos imobiliários. Tijolo, ou seja, aqueles fundos que têm imóveis por trás construídos, os de papéis, que têm ativos ligados à dívida por trás, no fim do dia não passa de um fundo de crédito relacionado ao mercado imobiliário, e por último, os de desenvolvimentos, que são os mais arriscados, porque o imóvel ainda não está construído, então você tem um projeto, então você tem que balizar por aí. Esse é o primeiro ponto. Mas isso não basta. Quando você vai analisar um fundo, você tem que ir profundamente, analisar tudo. Minha dica é olhar para os imóveis que esse fundo compõe. Legal. Então tá bom. Então vai ter que olhar imóvel por imóvel que pertence ao fundo. Isso é o mais importante. Perfeito. Além disso, você tem que ver como é a estrutura jurídica por trás desses imóveis. Então, como é o contrato de locação? Está bem estruturado? É um contrato tradicional, né? Porque tem 2 formas de fazer um contrato de aluguel. Seguindo o contrato típico, né?
você usa para alugar uma casa, um apartamento, mas tem o atípico também, que não segue nenhuma regra, que não segue o Código Civil, que você determina as regras naquele instrumento. Então esse instrumento precisa ser forte. Tem que analisar o preço de entrada, então não adianta pagar. Eu acho que essa é a pior escolha do investidor. Eu acho que tem uma neura também das pessoas quererem acertar um momento que é impossível, virtualmente impossível. Qualquer ativo, né? Ação, fundo imobiliário. Talvez um caminho sustentável ali, principalmente de longo prazo, você focar em escolher os ativos, do que ficar preocupado em preço, falar, tá caro, tá barato, eu não entro nunca. Exatamente, né? Não adianta você entrar num fundo que tenha excelentes ativos, mas o preço esteja lá em cima. Não faz sentido. Também não adianta aquele fundo que tenha bons ativos, você esperar ele estar lá embaixo. Daí você acaba nunca entrando. Então tem que alinhar o preço, tem que pagar o preço justo, né? O que você considera justo. Você tem que fazer da mesma forma que uma análise de uma empresa. Você tem que fazer o valuation, encontrar qual é o valor justo daquilo, olhar o fluxo de recebimento esperado, olhar o valor patrimonial, diversos índices. É importante para você tomar uma decisão, mas não pode olhar só para isso. Tem muita gente que olha para determinado índice e toma uma decisão. Isso não indica nada. Exato. Indica a erros. Se você fizer isso, com certeza você vai cometer erros. Outro ponto muito importante é olhar a liquidez desse fundo imobiliário. Nosso mercado para fundo imobiliário ainda é pequeno. Tem muitos fundos que não têm liquidez diária. A hora de vender, você não vai conseguir vender. Então tem que olhar também. Esse é um fator muito importante. Esse é um ponto que as pessoas acabam esquecendo, provavelmente quem não está na bolsa. Para investir em fundo imobiliário, você tem que ter uma conta numa corretora, que é negociada através da Bolsa de Valores. E sempre que você compra, você não está comprando da corretora, você está comprando porque tem alguém vendendo. Vem vendendo. É isso que o Felipe quis dizer de liquidez, né? Você tem que ter as duas partes, porque às vezes é o contrário, você quer comprar, não tem ninguém vendendo. Acontece as duas coisas e o mercado de fundo ainda é muito menor do que o mercado acionário, certo? Ainda é muito pequeno, tem muito para crescer. Esse é o ponto, você tem que aproveitar agora. Tem muita gente para entrar e a hora que todo mundo quiser entrar, o que vai acontecer? O preço vai para cima. O preço vai subir, você tem muita demanda e pouca oferta. Quem for primeiro tem o diferencial e ainda mais nesse momento que a gente passa de mudança econômica, né? O Brasil passa por um momento único, né? A gente sofreu muito nos últimos anos com crises, com desemprego, com empresas fechando as portas, setor imobiliário em decadência, mas tudo isso está invertendo. E o que a gente vê, principalmente, é no setor imobiliário. O setor imobiliário sofreu muito, o preço caiu muito nos últimos anos e agora a gente vê uma retomada muito grande, né? Você olha aqui, está no escritório da Levante em São Paulo, 6 meses atrás não tinha uma obra, não tinha nada. Hoje você olha pela janela, um monte de grua, um monte de construção. Esse é um fator muito importante, você tem que olhar para a vida real. O que acontece no seu dia a dia que impacta as suas decisões e os seus investimentos. A vida real faz toda a diferença. Exato, e porque a gente está falando de ativos, não sei se a palavra certa é essa, você economista, você me corrige, lastreados em imóveis no fim das contas, né? Você não vai ser o dono efetivamente ali, né? Porque tem um gestor e você é dono da cota do fundo, não do imóvel efetivamente, né? Mas sim, se a gente está falando agora de Selic baixa, você investir em imóveis diretamente, com todos esses problemas que a gente colocou, né? Ou comprar cotas de fundo imobiliário, você vai estar exposto a essa valorização, né? Exatamente, né? O setor sofreu muito e segue em plena recuperação. A gente já vê isso na vida real. Em 2019, a gente viu uma recuperação muito grande de um setor mais específico, que são as lajes corporativas, ou seja, aqueles prédios comerciais. A gente viu, né? Porque o que acontece? A oferta desse tipo de imóvel demora um pouquinho para voltar. Em cidades com muito setor financeiro, setor de serviços, volta muito mais rápido nessas cidades. Aí o que acontece? Volta a demanda, mas a oferta está lá estável. Um prédio demora 4 anos para ser construído, então todo mundo está pensando em construir prédio um ano de trás para cá. Então você tem uma pressão muito maior sobre os preços. O próximo ano, 2020, vai ser muito bom para o setor logístico. Então a gente vê uma forte demanda do varejo, principalmente varejo eletrônico, Magazine Luiza, Via Varejo, Amazon cada vez mais forte. Agora, quando você compra alguma coisa na internet, você quer demorar para chegar? Você quer esperar 1, 2, 3 semanas? Não, você quer que chegue no mesmo dia. Então isso ajuda a fomentar. E isso é logística, né? É logística. Mais galpões perto da sua casa. Exatamente, exatamente. Fora a volta da infraestrutura, que é muito importante, que a gente vê já um movimento muito grande, com concessão, com privatizações. Isso vai ajudar ainda mais o setor de logístico a voltar. O Brasil está se tornando o queridinho dos países emergentes aí que estão se despontando na frente. O investidor gringo quer exatamente o que a gente quer, retorno. Quer fazer mais retorno, ter mais rendimento e para isso com a maior segurança possível. E fundo imobiliário faz isso muito bem para o investidor local.
Porque você tem, como você falou, você tem ali o ativo, você tem ali o lastro, você tem no fim do dia o imóvel ali, você é detentor de um pedacinho daquele imóvel. Fora o retorno mensal que vai cair na sua conta isento de imposto, que ajuda muito. Exato. Eu acrescentaria também a importância do fundo imobiliário como um caminho para a renda variável pela baixa oscilação, pela baixa volatilidade da cota, certo? Exatamente, né? O fundo imobiliário está se tornando um caminho muito tradicional para o investidor que só investiu em renda fixa, que quer partir para a renda variável. Então ele está fazendo o fundo imobiliário como um meio de campo. Tá certo, tem menos risco, é negociado em bolsa? É, mas tem menos risco do que as ações. Então é um meio de caminho muito bom ali, que ele aprende com aquilo. Isso é um fato muito bom. E o interessante é que não são excludentes os caminhos, né? Aliás, o ideal é até que você tenha uma carteira balanceada, você não precisa deixar de investir em ações para investir em fundo imobiliário, né? Exatamente, às vezes o investidor é muito ou 8 ou 80. Exato. Qual o investimento do momento? Né? Todo mundo quer saber. Qual é a nova criptomoeda? Exato. Não, você tem que fazer, trabalho de casa, dever dia a dia. Tem que fazer a diversificação dos ativos, não pode levar todos os ovos na mesma cesta, tem que dar várias viagens com essa cesta, tem que ter fundo imobiliário, tem que ter ações, tem que sim ter renda fixa, é uma estrutura ali que vai te levar para o longo prazo. Show de bola. Agora eu quero que você conte, antes de você fazer o spoiler, não vamos fazer spoiler, qual é o melhor fundo imobiliário de acordo com a Levante, eu quero que você conte qual foi o critério que vocês analisaram, por que esse fundo específico chamou a atenção de vocês. Exatamente, né? Como eu falei, o setor de logística, já estou dando spoiler já, é do setor de logística, é um setor que a gente gosta muito. É tijolo? É tijolo. Tá. Exatamente. É um setor que a gente gosta muito, que a gente vê uma recuperação muito grande, tanto pelo varejo eletrônico, que cresce ainda mais com essas empresas cada vez mais presentes na vida do brasileiro. O brasileiro mudou um pouco o perfil de consumo dele, então ele consome mais coisas pela internet. Além disso, a infraestrutura é muito importante, então você tem muito investimento em infraestrutura que ajuda o setor logístico a deslanchar. E o setor ainda é um pouco velho. Os ativos que a gente vê no setor, principalmente aqueles que não estão em fundos imobiliários, aqueles que estão fora, ainda são muito velhos. E os ativos mais novos, que são desses fundos imobiliários, então eles são mais modernos, são muito mais bem estruturados e muito mais eficientes. Com a queda dos juros, impulsionando a economia, impulsionando serviços, consumo, isso vai ajudar a impulsionar o setor logístico e com base nisso, a gente encontrou um fundo imobiliário que faz isso muito bem. Tem um ativo ou tem mais? Tem mais. Tem mais. Tem vários ativos. Vários ativos já em carteira. Já em carteira, a maioria todos alugados, muito bem posicionados em diferentes centros urbanos do país, principalmente fazendo essa área de distribuição e tem feito isso muito bem. Outro ponto muito importante é que recentemente esse fundo mudou um pouco a estrutura de gestão. Ele tinha alguns ativos, poucos de forma passiva. Então ele deixou lá. A gestão é ativa ou passiva? Exatamente. Agora ele mudou. Ele está numa gestão mais ativa. Certo. Fez uma nova emissão de cotas para comprar novos fundos e tem feito isso muito bem. A gente acha que esse posicionamento dele, com um time muito bom que ele tem, faz toda a diferença e promete aí ter um 2020 muito, muito bom, com yield alto, ou seja, remuneração alta, aquele aluguel que vai cair para você todo mês alto, acima do CDI. Pagou 100, você vai receber mais do que o CDI proporcionalmente. Com isenção de imposto, não paga imposto. E com possibilidade, Deus queira, que a cota também valorize, né? Não só os dividendos, os proventos que você tem, mas como também, se tivermos fundos bem administrados, acho que a gente pode esperar que pelo menos valorizem a razão da inflação, pelo menos. Pelo menos, no mínimo isso, exatamente. Porque esses fundos são muito bem localizados e muito disputados, né? Da mesma forma, aquele apartamento seu bem localizado, que todo mundo quer morar naquele bairro, valoriza, os fundos de logística e de outros setores também valorizam. Então, esses que a gente escolheu a dedo alguns imóveis muito bem localizados, que tem tudo para ganhar com a valorização e com o retorno. Agora o momento que você mais esperava. Vai, Felipe, conta logo qual é esse fundo, o melhor fundo de 2020 de acordo com a Levante. É o XPLG 11, o fundo gerido pela XP do setor de logística. Tem bons ativos, muito bem localizados, tanto no Sudeste, também está com uma posição muito boa no Nordeste, que tem se posicionado muito bem para essa mudança do perfil do brasileiro. Isso é muito importante. Como eu falei, a gestão ativa dele atual é muito eficiente. Ele tem um time muito bom que consegue escolher bons ativos
E além disso, estrutura jurídica nesse tipo de fundo é muito importante. E está muito bem estruturadinho. E a gente espera que nos próximos 12 meses o fundo entregue em torno de 6,5% de retorno em dividendos e em aluguéis isentos de impostos. Legal, muito legal, Felipe. Mais importante do que o Felipe está fazendo essa recomendação para você é você baixar, vai lá, tá, o link está aqui para você na tela e também na descrição. Para quê? Para você verificar a análise do Felipe, porque a gente estava comentando aqui antes de começar. O dinheiro é seu, então a responsabilidade é sua. Eu acho que o legal das casas de investimento é justamente isso, é dar o start, tirar a gente da zona de conforto. Você é como se você levantasse uma bandeirinha e falar, gente, tem alguma coisa aqui, ó. Né? Vá descobrir, veja se você concorda comigo, afinal o dinheiro é seu, né? Exatamente. Investimentos não são caixinhas que servem para todo mundo, né? Tem que fazer o dever de casa. Recomendo baixar o relatório e entender todo o meu racional, toda a análise. E também no relatório tem o valor, que até que preço comprar, né? Porque não adianta pagar caro por um ativo bom. Então tem isso lá. Recomendo que todos baixem lá uma análise do setor, do ativo e do mercado. Vale a pena. No dia que a gente está gravando hoje, as cotas estão muito diferentes do target, do preço-alvo que você colocou? Então, elas estão abaixo ainda, tem um precinho ainda que dá para andar, que dá para comprar. Então eu recomendo muito que você vai lá, baixa o relatório, dá uma lida direitinho, entende. Conta pra gente o que você achou desse vídeo, dessa análise do Felipe. Você já investe em fundo imobiliário? É para você? Felipe, muito obrigado aqui pela entrevista com a gente. Foi um prazer. Muito obrigado, cara. Muito bom bater o papo aí. Com certeza aí vamos falar mais vezes aí, com mais recomendações e fazer o pessoal ganhar dinheiro, que é o mais importante. Ótimo, cara. Conta com a gente. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, cuide bem do seu dinheiro e tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Conta aqui pra gente aqui nos comentários. Eu tô gravando 10 vezes pra falar a mesma coisa.